Oi, turma de Físico-Química. Fiquei devendo esse vídeo para vocês, mostrando um exercício completo, tá? De cabo a rabo, sobre termodinâmica, né? Termoquímica, a entalpia, e a parte de estequiometria, tá? Então, a gente usa a equação química balanceada. Então, nesse exercício que está aqui, ele não dá nem a equação, e muito menos balanceamento, e depois através da relação estequiométrica, que são aqueles números que aparecem na frente de cada substância, durante o balanceamento da equação, através dos coeficientes estequiométricos, a gente calcula. Então aqui, calcula ou a quantidade de uma substância que é consumida ou produzida, para que uma determinada quantidade de calor seja liberada ou consumida, ou, como já falei, gente, anotações, tá? Ou então o calor liberado ou absorvido quando determinada quantidade de substância é consumida ou produzida. Esse eu fiz em aula, deixei alguns exercícios para vocês, e esse exercício, que eu falei que ele era inteirinho, eu ia resolver para vocês, tá? Não se preocupa que eu não vou colocar um exercício desse tamanho na prova, tá? Mas eu espero realmente que vocês tenham visto a aula de balanceamento, aquela que eu deixei gravada, feito os exercícios, e aqui a gente vai fazer passo a passo. Então aqui é um tipo de exercício que envolve estequiometria. Metria, medida estéquio dos elementos. Toda vez que tiver alguma coisa envolvida com estequiometria, a gente precisa da equação química balanceada, tá? E esses coeficientes estequiométricos são as relações entre as substâncias, como se fosse a receita de bolo, que eu falei na semana passada. Exercício. Qual é a massa de etanol líquido necessária para a liberação de 1,5 vezes 10 a quinta kJ de energia? Tá? Então, esse aqui é o ΔH, podemos falar que é o ΔH, ou é a energia que está sendo liberada. Essa daqui é a dúvida, tá? Ele quer saber qual é a massa em gramas ou em quilos de etanol, tá falando aqui substância, tá? Necessária para a liberação de tanto de energia. Considere uma reação de combustão completa, com formação das substâncias no estado gasoso. Então, aqui a gente teria que montar essa reação, tá? A reação de combustão completa é aquela na qual a substância, no caso aqui o etanol, vai reagir completamente com O2 na fase gasosa, no estado gasoso, com o oxigênio, e vai formar, isso aqui é a informação que a gente tem, tá? Sempre que a combustão é completa, vai formar somente CO2 gasoso, dióxido de carbono, né? Gasoso por quê? Porque está falando para as substâncias no estado gasoso. E forma também água, como aqui o exercício está falando que é no estado gasoso, vamos por aqui no estado gasoso. O que mais que a gente precisa? Saber quem é o etanol. Vocês estão tendo, sem procurar na internet, tá bom? Vocês estão tendo química orgânica. Etanol. Gente, eu vou rabiscar, depois eu apago, tá? Etanol. Substância formada por 2 átomos de carbono, MET, ET, 2 átomos de carbono, só ligações simples entre os carbonos, ol é um álcool, então tem uma hidroxila. Vamos montar essa substância. 2 carbonos com ligação simples entre eles e tem uma hidroxila. Cada carbono faz 4 ligações. Então, temos esses átomos de hidrogênio compondo essa substância, formando essa substância. Qual que é a fórmula química dessa substância? Fórmula química me fala quais são os átomos e quantos de cada. Então, a gente tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos carbonos? 2. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantos oxigênios? 1. O número 1 a gente não indica. Tá? Então, no caso, o etanol, essa substância que vai reagir aqui, ela é, vou pegar até outra corzinha, C2H6O. Temos a reação química. Agora a gente precisa fazer o quê? Balancear essa reação química. Essa equação química. Como que a gente balanceia? Gente, vai ficar meio zoneado aqui, tá? A flechinha indica que reagentes estão reagindo entre si, formando produtos, beleza? Vamos separar reagentes de produtos. E a gente precisa ter o mesmo número de átomos de cada elemento de um lado e do outro.
Então, o que a gente tem aqui? E na ordem de balanceamento, a gente segue essa, ó. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, aqui a gente não tem metais, não tem ametais. Então, a gente vai carbono, hidrogênio, oxigênio. Do lado de cá também, carbono, hidrogênio, oxigênio. Tá ficando bagunçadinha, vamos pegar outra cor. Eu vou pegar aqui verde. Quantos átomos de carbono a gente tem do lado dos reagentes? 2. E do lado dos produtos? 1. Não posso ter 1, eu preciso ter 2. Como que eu transformo 1 em 2? Multiplico por 2. Aqui vai aparecer o coeficiente estequiométrico número 2. E aqui a gente fixou como 1, tá? Lembra que o 1 não aparece, mas vamos deixar ele aqui marcadinho. Depois disso, então, carbonos estão balanceados. Hidrogênios. Quantos hidrogênios do lado de reagentes? 6. Quantos hidrogênios do lado de produtos? 2. Putz, mas eu preciso que sejam 6. Então, teremos que multiplicar por 3. O número 3 vai aparecer aqui na frente. É o coeficiente estequiométrico. Então, agora, os hidrogênios estão balanceados. Quantos oxigênios a gente tem do lado de reagentes? 1 mais 2. Que é igual a 3. E do outro lado, oxigênios. 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 1, 3. Opa, temos 7. Eis que aqui tem 3. Como é que a gente vai fazer? Presta atenção. Esse número 1 já está fixado aqui, tá? Então, esse número 1 a gente não consegue mexer. Só que aqui eu consigo mexer. Por que a gente não consegue mexer nesse? Porque senão eu vou mexer carbono e hidrogênio. Tá? Então, no caso, eu vou ter que colocar um númerozinho aqui. Não precisa fazer isso, pode fazer por cabeça, tá? 1 mais 2x é igual a... Tem que ser 7, beleza? Então, 2x vai ser 7 menos 1. 2x vai ser 6. X vai ser 6 dividido por 2, 3. Então, aqui vai ter que ser 3. Vamos pôr o 3 aqui na frente. Vamos verificar. 1 oxigênios, né? Então, eu tenho 1 daqui, né, do álcool, mais 3 vezes 2, 6, 7. Beleza? Nossa equação química está balanceada. Vou copiar esta equação química, deixar a formulazinha dela aqui e limpar todo o resto. Vixe, vou passar aqui para o próximo. Então, deixa eu dar uma pausa, gente, e eu já retorno. Gente, retomando a gravação, só estava passando limpo. Então, a gente tem aqui a equação balanceada, ótimo. Coloquei bem em cima do nosso exercício, mas vamos lá. O que essa equação está falando? Como não tem nenhum número aqui na frente, significa que é 1. Que para acontecer essa reação, eu preciso de uma molécula de etanol ou de 1 mol de etanol reagindo com 3 moléculas de oxigênio ou 3 mols de oxigênio, é a relação, tá? 1 de etanol para 3 de oxigênio, aí sim eles vão formar 2 mols, 2 moléculas, 2 alguma coisa de gás carbônico e 3 de água. Tá? Essa daqui é a estequiometria, o coeficiente estequiométrico é a relação entre as substâncias. Depois disso, gente, vai ficar ruim, desculpa. Qual é a massa do etanol? Então, a relação que vai querer a massa do etanol, tá bom? Para liberar 1,5 vezes 10 a quinta quilojoules de energia. Opa, quilojoules de energia. 1,5 vezes 10 a quinta quilojoules de energia. O que a gente precisa fazer agora? Calcular qual é o ΔH dessa reação, tá? Para a gente ter essa relação aqui. Eu sei que eu tenho 1 mol desse liberando, deve ser liberando, né? Ou absorvendo quanto de energia? Como que a gente calcula ΔH a partir das substâncias? Nas tabelas, vamos voltar lá atrás. Que anta que eu sou, eu devia ter colocado mais perto. Mas, ó, a gente tem tabelas das entalpias de formação de algumas substâncias. Quais são as substâncias que a gente vai precisar aqui? C2H5OH, que é o nosso etanol, tá? No estado líquido, então o ΔH de formação é menos 278 quilojoules por mol. Qual é a outra substância que a gente tem? Gás carbônico, CO2, vamos ver se tem aqui. CO2 no estado gasoso. Menos 394 quilojoules por mol. E a outra substância é a água.
presta atenção que lá no exercício estava falando que a água no estado gasoso. Então, é esse valor que a gente vai pegar, menos 242 kJ por mol. Se fosse no estado líquido, era esse. Então, aqui a gente tem esses 3 valores. Qual é a outra substância que a gente tem lá? O2 gasoso. O2 gasoso. Verifiquem que aqui, até tem, tá? Mas se não tivesse, o ΔH de formação dele é 0. Por quê? Porque eu já rabisquei aqui, é a forma mais estável no estado padrão, tá? Então, todas as substâncias, que são substâncias simples, compostas por um único tipo de elemento, e no estado padrão, né, em todos os estados padrão, isso aqui é 0. Então, são esses valores que a gente vai usar, tá? Copia! Tem copiadinho aqui no caderno. E vamos voltar para o exercício. Opa. Gente, muita coisa. Parei aqui, ó, todas as informações. Meu Deus, quantos slides. Aqui. Então, a gente vai ter que calcular o ΔH. O que a gente tem que lembrar que é o ΔH? ΔH. Diferença de entalpia. Diferença. Então, sempre que tiver delta, é o final menos o inicial, beleza? No caso de uma reação química, o final são os produtos. E o inicial são os reagentes. Então, o ΔH, vou fazer já a parte mais simplificada, tá bom? Toda vez que tiver uma substância simples no estado padrão, a gente já sabe que esse valor vai ser 0. Então, eu já vou desconsiderar isso aqui, tá bom? As demais são todas substâncias compostas, tem 2 ou mais tipos de átomo. Então, a gente já foi naquela tabela, já anotou aqueles valores em algum lugar. Tá bom? Então, aqui esse delta vai ser o quê? Os produtos menos o dos reagentes, levando em consideração o coeficiente estequiométrico. Então, aqui a gente tem 2 vezes o ΔH do gás carbônico. Então, 2 vezes o ΔH do gás carbônico é menos 394 kJ por mol. Eu vou colocar umas unidades aqui, por enquanto. O que mais? Eu vou ter que somar, tá? Eu peguei esse aqui e agora eu vou somar com a água. Então, mais 3 vezes o ΔH da água no estado gasoso, menos 242 kJ por mol. Vamos colocar até assim, ó. Então, essa parte aqui são dos produtos e vamos subtrair referente aos reagentes. Essa parte aqui já deu 0, então eu tenho uma vez, não preciso colocar 1, a do etanol. Etanol vai dar menos 278 kJ por mol. Agora é fazer as contas e verificar as unidades. Tá? Então aqui vai dar o quê? Aí eu vou pegar a calculadora. Vamos lá. 2 vezes 394 negativo. ΔH é igual a menos 788, 3 vezes 242, menos, né, porque aqui é negativo, 726, e aqui, ó, menos com menos, mais 278. ΔH vai ser menos 788, menos 726, mais 278, igual a menos 1.236 kJ por mol. Essa reação é uma reação de combustão do etanol e ela é endotérmica ou exotérmica? Exotérmica, porque ΔH é negativo. Se a gente tiver, o exercício não está pedindo, mas se por acaso a gente tivesse que fazer o gráfico, já que a gente ficou vendo isso semana passada, o gráfico do caminho da reação. Caminho da reação e aqui ΔH, ou energia, tá bom? O que a gente teria no início? Então, aqui, ó, no início da reação, a gente tem os produtos. Os produtos têm mais energia que os... Desculpa, falei errado. No começo da reação, a gente tem os reagentes. Eles têm mais energia do que os produtos, tá? Então,
Os reagentes estariam aqui em cima. C2H6O mais 3O2. Com o passar do tempo, eles vão formando os produtos. Então, formou 2CO2 gasoso mais 3H2O gasoso. Tá? Então, é assim que a gente mostraria. O ΔH, a variação de energia, ela vai ser dada por essa diferença de energia aqui, tá bom? Então, ΔH é o quê? São os produtos menos reagentes. ΔH, no caso aqui, ó, menos 1.236 quilojoules por mol. O valor é negativo porque os produtos têm menos energia, tá? Então, essa energia está sendo liberada, tá? Tá indo para fora do sistema. Gente, toda reação, eu acho que eu falei isso na aula, mas toda reação de combustão, ela é exotérmica. Você precisa dar um start que a gente vai ver depois na aula de cinética, que esse start é para resolver, né, para atingir um negócio que é chamado de energia de ativação. Que, na verdade, esse gráfico ele não é uma linha reta com outra linha reta. Para chegar de reagentes para produtos, tem uma montanhazinha que é chamada de energia de ativação. Então, quando a gente precisa dar uma faísca, dar um start nessa reação, é para vencer essa barreira de energia. Mas, ao final da reação, acaba liberando 1.236 kJ por mol. No caso, o etanol é o combustível que a gente utiliza nos carros. Tá? Pode ser a gasolina, mas aqui o etanol. A vela do automóvel, ela dá essa faísca. Então, quando dá essa faísca, o etanol reage com o oxigênio, que tem ali no ar, formando gás carbônico e água. E a cada 1 mol de etanol, que é queimado, libera 1.236 quilojoules de energia. Essa energia que libera no carro, pelos pistões, né, do motor, acho que ela é transformada em energia cinética e faz o carro se movimentar. Tá? Então, as energias são transformadas. Aí, não precisava fazer nada disso, ele só queria um valor, mas ó, a gente montou a equação, balanceou a equação e determinou o ΔH dessa reação. Tá? A partir daqui, a gente já tem uma relação. Então, qual que é a relação? A relação entre o etanol, então, 1 mol de etanol vai liberar quanto de energia? Isso aqui, 1.236. Eu vou pausar novamente e agora a gente vai para a estequiometria, tá? Só um minutinho. Retomando a gravação, passei a limpo aqui a equação, então agora a gente tem uma equação termoquímica completa. Qual que é a diferença dela para uma equação química? A gente tem os elementos, quais são os estados físicos dos elementos, a equação está balanceada, lembrando que o número 1 a gente não coloca, só estou deixando aqui para ficar bem explícito, e ela tem o valor do ΔH, aquela referida equação, tá? Então, aqui, o que a gente pegou? A relação estequiométrica. Ele está querendo saber, o exercício, qual é a massa de etanol produzida para liberar isso tudo aqui de energia. Então, qual a relação que a gente tem? Da energia com o etanol. 1 mol de etanol libera esse tanto de energia, tá? Toda vez... Vamos começar, então. Gente, eu vou fazer em análise dimensional, que eu acho mais chique e eu acho mais fácil de entender, e depois a gente tenta fazer com regra de 3, seja o que Deus quiser. O exercício quer saber qual é a massa de etanol, então massa de etanol necessária para liberar, tá? Então liberar, negativo. Liberar o quê? Menos 1,5 vezes 10 à quinta, então cuidado para colocar isso aqui na calculadora, quilojoules. Isso é o que precisa liberar. O que a gente sabe aqui? Que cada vez que libera 1.236 quilojoules de energia, são necessários 1 mol de etanol, C2H6O. Beleza? Então, se eu fizer essa conta, se eu montar essa reação química, eu estaria em mol de etanol. Tudo bem? Espero que sim. Só que o exercício não quer saber mol, quer saber grama. Então, qual é a relação que a gente tem entre grama e mol? Massa molar. Aham, então vocês vão lá na tabela periódica, pega a massa molar C2H6O.
pega a massa molar. Vamos fazer com calma, vou tentar fazer com calma. Quantos carbonos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios a gente tem nessa molécula? 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Indo na tabela periódica, vocês vão verificar que a massa molar do carbono é 12 gramas por mol. Do hidrogênio é aproximadamente 1. E do oxigênio, aproximadamente 16. Então, aqui a gente tem 24, mais 6, mais 16. 30, 46 gramas por mol. É a massa molar do etanol. Então, nessa parte a gente tem que 1 mol do etanol liberaria aquilo lá de energia. Eu quero transformar isso para grama. Então, vamos utilizar este valor invertido. O que a gente sabe? Que 1 mol de C2H6O tem quantos gramas? 46 gramas. Fofucho? Espero que sim. Então, ó, quilojoules, cortei com quilojoules. Mol de etanol com mol de etanol. Só resolver a conta, a resposta vai estar em grama. Então, aqui em cima eu vou pegar, pôr na calculadora. Menos 1,5. Gente, se a calculadora de vocês for da Cássio, ou qualquer uma parecida com a da Cássio, vocês podem apertar ESP, que significa vezes 10 elevado a. Então, menos 1,5, ESP, 5. Beleza? Isso daí vai ser multiplicado, esse valor está sendo multiplicado por 1, não preciso, e multiplicado por 46. Então, vezes 46. Dividido por esse valor aqui. Então, dividido, eu vou abrir parênteses porque é um número negativo. Menos 1, 2, 3, 6. Fecha, igual. Uau! 5, 5, 8, 2,524272, blá, blá, blá. O que? Gramas. Tá? Como o nosso exercício, falei que eu vou fazer de cabo a rabo, tá? Está dando o dado com 2 algarismos significativos, a nossa resposta teria que ser com 2 algarismos significativos. Então, este número aqui, ó, com 2 algarismos significativos, eu tenho que aproximar para isso aqui. Como 8 é maior que 5, isso seria 5,6. Só que agora eu vou ter que andar com a vírgula. 1, 2, 3 vezes 10 a terceira. Gramas. Tá? Isso aqui corresponde a quê? A aproximadamente 5,6 quilos de etanol. E assim está feito o nosso exercício fofinho. Tá bom? Vou tentar fazer agora isso aqui, ó, passar isso para a regra de 3. Vamos ver se eu consigo limpar essa bagunça. Vamos limpar. Gente, eu não gosto de regra 3, mas vamos tentar fazer. E vamos ver se bate. Vou pegar aqui o verdinho. Espero que esteja gravando, porque eu não quero falar tudo isso de novo. Temos a relação estequiométrica, 1 de etanol para isso aqui. Então, a primeira parte, primeira regra de 3. Eu sei que, ó, relação estequiométrica, menos 1.236 quilojoules de energia são liberados cada vez que reage 1 mol de C2H6O. Tá? O exercício quer saber qual é a massa, mas ele não consegue direto na massa, liberada quando, necessária quando libera, então libera negativo, 1,5 vezes 10 a quinta quilojoules. Quilojoules embaixo de quilojoules. O que a gente consegue por essa regra de 3? Achar mol de etanol. Vamos multiplicar. Vou ir direto, tá? X vai ser igual a 1,5 vezes 10 a quinta vezes 1 dividido por 1.236. Vamos na calculadora. Opa, negativo aqui também, né? Negativo com negativo vai dar positivo. 1,5 ESP a quinta dividido por 1.236. Aproximadamente 121,36. Vou usar o número quebrado porque eu estou no meio da conta. Isso aqui o quê? Mol de etanol. Tá? Qual seria a segunda parte? A segunda parte, usar a massa molar, que eu apaguei, mas está aqui. Tá? Então, isso aqui é outra relação que a gente tem. O que a gente sabe? Que cada 1 mol de C2H6O pesa, poderíamos dizer assim, 46 gramas. Tá? Essa é a relação. O que o exercício quer agora? Então, a gente está em mols. Se 1 mol pesa isso, 121,36 mols de etanol vai pesar quanto? X. Multiplicando cruzado,
1x vai ser 121,36 vezes 46. Então, esse número, gente, eu vou usar o arredondamento que está aqui na calculadora, só vou multiplicar por 46. Deu 5, não, desculpa, 100, 5.582,5. Resposta em quê? Em gramas. Ah, olha lá. Até que bateu. No final de tudo, isso que vocês devem estar vendo em biofísica ou em alguma matéria desse tipo, para arredondar para 2 algarismos significativos, a mesma coisa. 5,6 vezes 10, ando a vírgula. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Vezes 10 a terceira grama, que é aproximadamente, né? Isso aqui já é aproximadamente 5,6 quilos de etanol. Fala sério, vê se esse negócio não é bonito. É lindo, né? Mas, gente, vocês viram o tempo que eu levei para resolver esse exercício, tá? Então, eu não vou colocar uma questão desse tamanho na prova. Mas, na vida, é assim que se resolve, tá bom? Vou subir o vídeo lá para vocês e até quinta-feira. Pausar a gravação e interromper compartilhamento. Fui!